Gravando de novo. Deixa eu compartilhar aqui. Eita, cadê? Cadê nós? Então, voltando aqui, a gente vai pegar uns exercícios para fazer. E aí, quem tiver dúvida também, a gente vai resolvendo. A gente está bem adiantado até na matéria, né? É porque, na verdade, esse assunto da morfologia não é um assunto que a gente leva muito tempo. Os próximos assuntos que a gente vai levar mais tempo para falar de, sei lá, como é a absorção, transpiração, transporte de seiva, isso leva mais tempo. Então, por isso que eu quis adiantar essa parte que é mais leve, sabe? Então, vamos lá, olha. Coloquei alguns aqui. Página 42, número 11. A semente de angiospermas é originada. Aí tem do óvulo, do ovário, do óvulo, após ser ocorrida a fecundação, que contém em seu interior o embrião com células 2N e o endosperma com células 3N. B. Após ter ocorrido a fecundação, que contém em seu interior um embrião com células 2N e endosperma 2N. C. Após ter ocorrido a fecundação, que contém em seu interior um embrião com células 2N e endosperma com células N. Ou vem do ovário. Após ter ocorrido a fecundação, que tem um embrião no interior com células 2N e o endosperma 3N. Ou então o embrião 2N e o endosperma 2N. Qual que vocês marcariam aí? Letra A. Porque a semente vem do óvulo certinho, tá? A semente vem do óvulo. O que vem do ovário? Fruto. O fruto. O fruto, a gente vai falar disso daqui a pouco. E o endosperma, no caso de angiospermas, ele é 3N. Então tá certo. 4. Qualquer célula vegetal viva que possua núcleo adequadamente manipulada poderá originar embriões semelhantes aos embriões zigóticos, denominados embriões somáticos. Dentre as várias possibilidades de utilização desses embriões somáticos está a produção de sementes artificiais. A técnica consiste na produção de cápsulas de gelatina que contenham um embrião e um hidrogel com substâncias orgânicas e inorgânicas. A principal função desse hidrogel seria: A. Induzir mutações e inibir a germinação daquelas plantas com características indesejáveis. B. Possibilitar a formação de um embrião com estrutura bipolar, ou seja, com parte aérea e raiz. C. Hidratar o embrião somático simulando as condições reais de umidade elevada de uma semente verdadeira. E. Evitar que as plantas oriundas de embriões transgênicos polinizem outras plantas no ambiente onde as sementes serão lançadas. E. Compensar a ausência de reservas nutritivas que são acumuladas nos processos normais de desenvolvimento das sementes. O que vocês marcariam? Letra E. Alguém marcaria alguma outra? Eu marcaria C. Ó, a certa é a letra E mesmo. Vamos tentar entender aqui, ó. O que está falando que esse hidrogel? Na verdade, é você botar o embrião nele e esse hidrogel, olha o que ele tem: substâncias orgânicas e inorgânicas. Se fosse a letra C, o hidrogel ele precisaria ter, por exemplo, ser formado por água. Você não precisa ter substâncias orgânicas, né? Quando você tem substância orgânica, quer dizer que você tem derivados, alguma coisa que tem carbono. Então, você pode ter nutrientes. Então, assim, substâncias inorgânicas poderia ser vários minerais presentes também. Então, seria a letra E, porque você está simulando como se fosse o endosperma. Se você tem um embrião, ao redor teria tipo o endosperma. Por isso que seria a ausência de reservas nutritivas. Foi? Obrigada. Aí, ó. Colocar verdadeiro e falso, né? As adaptações evolutivas das fanerógamas eliminaram a necessidade de o gameta masculino ser veiculado pela água para encontrar o feminino. Com isso, as fanerógamas tornaram-se altamente especializadas ao ambiente terrestre, certo ou errado? Acho que tá certo. Quero mais gente comentando também, gente. Bora! Também acho que tá certo. Tá certo. Então, certo, tá? Ô, professora, Oi.
Fanerógama é o quê? É que tem o aparelho reprodutor visível? Isso, gimnospermas e angiospermas. Lembra que criptógamas é o que está escondido, briófito e pteridófito. Aí, ó, próximo. A semente é uma das adaptações essenciais para o sucesso das fanerógamas no ambiente terrestre. O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro? Os esporos femininos das gimnospermas são reduzidos, sem acúmulo de substâncias nutritivas, por isso são chamados micrósporos. Acho que falso. Falso. O esporo feminino, gente, sempre é maior. Ele tem tamanho maior justamente porque ele acumula substância nutritiva. E o nome do esporo feminino é megásporo. Micrósporo é o masculino. E a semente desprovida de reservas alimentares tornou as fanerógamas dependentes da fotossíntese até o aparecimento de raízes e folhas. Falso. Falso? Claro que você tem reserva. Você tem lá um endosperma, pô. Então, seria E. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, gente, eu só coloquei 3 questões porque as outras, assim, eram coisas que estavam falando repetidas. Normalmente, ou então questionando coisas que eu não vou cobrar. Então, assim, a gente só fez 3 agora, mas aí depois, quando a gente for ter o nosso AS, que está em breve, está próximo, acho que é dia 6. É 6? Eu acho que é 6. Aí eu vou colocar para vocês, eu passo para vocês uma lista de exercícios por fora para vocês praticarem antes do AS, tá? Então, ó, agora a gente vai falar de fruto. Ai, gente, eu queria muito que essa aula fosse pessoalmente. Porque toda aula que a gente fala de fruto, eu peço para cada um levar fruto e a gente fica comendo a aula toda. Tô chateada. Ano passado a galera levou manga, leva goiaba, mexerica. Então, o que vocês sabem de fruto? É gostoso. É gostoso. O que mais? Vocês conhecem todos os frutos que estão aqui nessa imagem? Não, eu não sei o que que Eu não conheço da essa fonte ervilha aí embaixo. Essa bolinha aqui, nem eu sei o que é. A ervilha. Eu não sei se é fisales, só que ainda está fechado. Vocês já comeram fisales? Não. Cara, fisales eu conheci lá em Juiz de Fora. Eu tenho parentes lá, né? Muitos parentes. E aí eu tenho um tio-avô que na casa dele, fisales é mato. Assim, ele tem uma área grandona com plantação e tal. Tipo, plantação não plantação de milho, não. Tipo, tem árvores frutíferas e tal. E fisales lá é mato. E esse fisales, eu não sei se é o fisales aqui embaixo, mas é porque parecia, sei lá. O fisales, se você vai no mercado, ele é caríssimo. Uma cestinha de fisales, a galera, é uma... Deixa eu mostrar para vocês, é melhor mostrar. É um frutinho que vem dentro de várias folhinhas, assim, você abre o frutinho, ele é meio laranja. Fisales. É assim, ó, vê se vocês já ouviram. Aquilo ali não é fisales, não, é porque eu achei que ainda estava com a folha. Vê se vocês já viram isso. A galera usa muito como decoração, porque é mó bonito, né? Mas é muito caro e lá dá mato, é como mato. E ele é cítrico, nossa, uma delícia. Tá, frutos. Existem frutos verdadeiros, existem pseudofrutos, existem infrutescência. Então é isso que a gente vai ver. Tem musiquinha também para a gente cantar. Quando a gente fala de frutos no geral, né? A gente já falou um pouco quando a gente falou das angiospermas, mas só para lembrar, os frutos ajudam a proteger e dispersar sementes, porque um animal ou o que for, né, principalmente animal, ele vai ser atraído, né, pelo fruto, vai comer aquele fruto e a semente pode tanto passar pelo trato digestório dele e sair nas fezes, então sair em outro lugar, ou a semente pode ser deixada em algum outro lugar assim que ele terminar de comer o fruto. Então, mas existem animais que comem a semente também, né? Só para lembrar que não é só o fruto. Quando a gente fala de sementes e frutos, eles derivam das flores. E aí, essas flores, é muito legal que teve um processo de coevolução. Você, às vezes, consegue achar
determinados insetos, eles polinizam exatamente tipo aquela planta. A coevolução é quando você tem uma evolução junta de indivíduos em que um precisa do outro ou tinha uma relação íntima entre eles, e aí você acabou selecionando tipos mais adaptados naturalmente. Então você tem essa coevolução, isso é muito legal. Para vocês terem uma ideia, tem flores que são polinizadas somente por beija-flor, por causa do bico do beija-flor. Tem flores que só conseguem ser polinizadas por um tipo de mariposa que tem a probóscide, que é o aparelho bucal dela lá, que é a espirotromba, probóscide não, a espirotromba, que tem a espirotromba lá, que é grande. Não sei se vocês já viram a boca de uma borboleta ou mariposa, é mó enroladinha. Aí quando ela vai se alimentar, ela abre aquele tubinho, aquele canudinho, né? Então você tem esse processo de coevolução que é lindo. E, além disso, as sementes e os frutos também vão estar específicos para determinados agentes que vão se alimentar dele, mas antes de formar, você precisava ter a polinização. Lembra que a polinização vem antes da formação da semente do fruto. Gente, a Bianca travou? Oi? Eu travei? Não. Às vezes pode ter sido sua internet que deu um piquezinho, que acontece. Então, gente, a gente falava que a semente, ela vem do óvulo fecundado. Aqui agora o fruto, ele vem do ovário, o fruto verdadeiro. Quando tem aqui, né, o grão de pólen chega, forma o tubo polínico, tem a fecundação, você tem a formação das sementes e aí depois o ovário, por ação hormonal, ele vai começar a aumentar de tamanho. E aí ele forma o fruto. Então, o fruto verdadeiro vem de um ovário. Vocês vão ver que tem diversos outros tipos de fruto que vêm de outras partes da flor sem ser o ovário. Aí eles não são chamados de verdadeiros. Então... Ô, professora, Oi? cada planta só pode ter um fruto? Então, não depende da flor dela, né? Então, assim, vocês vão ver que existem flores que têm vários pistilos, vários daqueles aparelhos reprodutores numa mesma flor. Cada uma dessa flor vai ser polinizada, cada uma delas vai formar seu próprio fruto. O morango é um exemplo disso. O morango é um pseudofruto. O fruto verdadeiro do morango é aqueles pontinhos pretos que a gente vê no morango. Então, cada um daquele pontinho é um fruto diferente. Então, a gente falou de uma flor que tem vários frutos diferentes. Então, tem diversas possibilidades, assim, mas se tiver só um ovário, vai formar só um fruto. Se você tiver vários ovários, você pode ter a formação de vários frutos. Ok? Ok. Aí, Só por curiosidade, fala. a gente tem isso aí, tipo, endo ou alguma coisa no nosso tecido, não tem? Essa divisão? Endo, Ah, tá. epi, Não, é que você está lembrando dos folhetos germinativos. Quando a gente fala a nível de embrião, você tem o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Tá bom. É porque usam o mesmo prefixo, né? É porque endo seria dentro. Então, às vezes, usam o mesmo prefixo para denominar coisas diferentes. Aqui, quando a gente for cortar um fruto, isso no abacate, tem que comer abacate, porque a vovó Juju, do irmão do Jorel, fala que é para comer, tá, gente? Que ajuda a fazer cocô bonito. O abacate, o fruto no geral, você quebrou ele aqui, ele vai ser formado por 3 partes. O epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é a parte do meio, e o endocarpo, que é a parte mais interna. Aqui no caso do abacate, quando você corta o abacate, isso que você está vendo aqui, que é o caroço dele, isso tudo não é a semente. A semente está aqui dentro. Essa parte marrom aqui do lado de fora é o endocarpo. Então, na próxima vez que você for comer um abacate, quebra o caroço para você dar uma olhadinha como que é lá por dentro. Eu vou até ver se... É porque minha mãe gosta bastante de abacate. Vou ver se ela vai comprar um dia. Se bem que a gente tinha um aqui em casa. Para eu filmar mostrando isso, mostrar como que é a semente de verdade. Porque essa casquinha aqui do lado de fora, dura, é o endocarpo, faz parte do fruto ainda. E aqui dentro a semente vai ter lá dentro dela o endosperma e o embrião. Então, o que eu acho muito maneiro é a água de coco, gente. A água de coco é uma parte do fruto líquida. Olha que doido como que é o coco.
O fruto é tudo isso daqui, tá? Quando a gente chama epicarpo, mesocarpo e endocarpo, a gente pode falar que todas essas partes do fruto são chamadas de pericarpo no geral. Se eu falar o pericarpo do fruto, eu estou me referenciando a essas 3 partes. O epicarpo seria essa parte mais de fora. O mesocarpo do coco é a parte fibrosa que tem. E aí vocês podem ver que, igual quando você acha o mercado coco seco, essa parte aqui de dentro sem essa parte fibrosa do lado de fora. A galera tira as fibras e você tem aquela bolinha dura, né? Vamos entender o que é essa bolinha dura. Tudo isso daqui, gente, é o endocarpo. Só que existe o endocarpo líquido e ele, depois de um tempo, ele forma a partezinha branca. Sabe a água de coco, o líquido dentro? Aí depois quando você vai na praia, sei lá, você tomou água de coco, aí você pede para alguém cortar o coco para você comer a parte branca. O que aconteceu? O endosperma, que é a parte mais interna aqui, o embrião está aqui dentro, ó, gente. Sementinha está aqui, ó, bem na pontinha. A gente não consegue nem ver direito. O endosperma, o citoplasma dele, ele assume um formato mais líquido. Então, por isso que é água de coco. Então, a água de coco, a endosperma da semente, ó, o endocarpo estava aqui. Então, ó, lembrando, epicarpo, mesocarpo, fibra, endocarpo aqui. Só que o endosperma da semente, o embrião está aqui dentro. Você bebe o endosperma da semente. Então, lembra que a gente falou que o endosperma é rico em substâncias nutritivas para o embrião se desenvolver? Então, por isso que a água de coco é muito nutritiva. Quando a gente toma, faz muito bem para a gente. Porque tem várias substâncias orgânicas e inorgânicas aqui dentro. Aí, olha o que acontece. Então, o endosperma da semente, ele é líquido, só que com o passar do tempo, essas células elas vão se acumulando na parede aqui e aí elas vão se tornando mais sólidas. Então, a parte branca que você come também é endosperma, só que essa parte já solidificou. É muito doido isso. Então, assim, quando você bebe água de coco, você está tirando a nutrição do embrião. Olha que louco. Então, ó, fruto mesmo, essa parte verde, a fibra e a parte dura aqui, tá? Dentro da parte dura, você tem a semente. Uma parte da semente é líquida, que é o endosperma líquido. Ela vai se acumulando aos poucos na parede, formando o endosperma sólido, que é a carnezinha branca, e o embrião está aqui na pontinha. É muito doido. Eu já tinha visto alguém falando assim, gente, como é que alguém colocou água dentro do coco? De onde que vem essa água, né? Então, é o próprio endosperma da semente. Todo mundo entendeu aqui, então? Uhum. Então, tá. Entendi. Agora, só mostrando mais um aqui, ó. Pêssego. Então, você vê, epicarpo seria tipo a casca, mesocarpo é a parte carnosa, endocarpo é a parte mais dura aqui do caroço. Aí, você quebrou o caroço, vai olhar, vai ter a semente com casca, que é o tegumento, o embrião e o endosperma. Mas lembrando que nem todos os frutos, o mesocarpo vai ser carnoso, tá? Às vezes ele pode ser seco. Tem diversos tipos de frutos que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, os frutos... No livro de vocês, gente, tem classificação de todos os frutos. Óbvio que eu não vou cobrar isso para vocês, tá? Isso eu só fui aprender na faculdade. Então, assim, é bom só vocês saberem que existem frutos carnosos, que é aquele o mesocarpo carnoso, que você morde, assim, coisa gostosa. E tem os frutos secos, que eles podem ser deiscentes ou indecentes. Parece que é indecente, né? Vulgar. O fruto seco deiscentes, eles se abrem. Então, assim, pensa numa vagem, né, de feijão. Ela se abre, por exemplo, e aí tem as sementinhas dentro. Isso é um fruto seco, que não tem parte carnosa nenhuma para você comer, que vai se abrir. Indeiscentes são aqueles secos que eles não vão se abrir. Já os carnosos, tem 2 tipos aqui que estavam mostrando, a baga e a drupa. As bagas, elas normalmente têm várias sementes. E essas várias sementes é porque você tinha naquele ovário vários óvulos diferentes. Já as drupas, não. Você vai ter um caroço central, uma semente só. Então, pêssego, abacate, a cereja, azeitona, coco, tudo isso é drupa. Aí, só aqui mostrando para vocês, ó. Frutos secos. Os pericarpos são pobres em água, não tem substância nutritiva. Geralmente, a
as substâncias nutritivas são acumuladas na semente. A ervilha é assim, a castanha é assim. Olha um fruto deiscente. O pericarpo é um seco deiscente, né? O pericarpo, ele se abre quando está maduro. Então, por exemplo, quando a gente fala vagem de ervilha aqui, ele não tem nada carnoso aqui dentro, né? O fruto é a vagem. Aí um fruto que é indeiscente. Aqui, na verdade, está mostrando um pseudofruto, mas é um tipo de fruto que não se abre, tá? Frutos carnosos são aqueles que são ricos em água e substâncias nutritivas. Aí só uma curiosidade para vocês. Os gominhos da laranja, sabe que a gente falava lá dos gominhos, blá, blá, blá? Os gominhos da laranja é o mesocarpo dela. Então, ele assume esse formato de gominhos, tá? E aí, existem frutos monospérmicos, que só tem uma semente, ou polispérmicos, que tem inúmeras sementes. Essas coisas assim, gente, eu só quero que vocês saibam a divisão dos frutos, se o fruto ele pode ser carnoso ou seco, ele sendo seco, ele pode abrir ou não, tipo isso, assim, nada muito específico, não. Se tem várias sementes, então cada semente veio de um óvulo fecundado. Isso daqui é mais importante vocês saberem. Os frutos, a gente vai chamar de fruto verdadeiro quando vem do ovário. Mas existem frutos que são chamados pseudofrutos, que eles vieram de outras partes sem ser do ovário. Então, ó, aqui eu vou até trocar, vou escrever 2 pseudofrutos. Estruturas carnosas ou suculentas que contêm reservas nutritivas, mas que não se originam do ovário, e sim de outras partes da flor, como o pedúnculo e o receptáculo. Então, existe um tipo de pseudofruto chamado pseudofruto simples. Ele pode vir do pedúnculo ou receptáculo de uma flor. Por exemplo, a maçã. Olha como que era a flor da maçã. Aqui você tem 2 óvulos, então teremos 2 sementes. Ou até mais, né? Mas eu lembro de 2. Teve a polinização, ó, aconteceu a fecundação. Dá uma olhada nesse formato aqui, ó. Tá vendo esse formato do ovário aqui com as 2 sementes? Olha ele aqui, ó. Ovário com as 2 sementes. Não foi o ovário que se desenvolveu. Aqui no caso da maçã, o receptáculo floral, a parte de baixo, aquela parte gordinha aqui, ó, essa parte gordinha aqui, ela cresceu, cresceu, cresceu e acabou englobando o ovário. Então, a próxima vez que você for comer uma maçã, corta a maçã no meio, você consegue até ver essa divisãozinha aqui dentro dela. Isso, então, é um pseudofruto. Porque a parte que você come não vem do ovário desenvolvido. O caju é a mesma coisa. A castanha do caju é o fruto verdadeiro dele. Então, a semente vai estar aqui dentro da castanha. A castanha de caju vai ser o ovário que se desenvolveu, formou a castanha. Só que o pedúnculo, que é aquele cabinho da flor, começa a crescer muito, a armazenar substâncias nutritivas, ter uma coloração diferente e forma o que a gente acha que é fruto quando vai comer o caju. Mas isso é pseudofruto, porque veio de outra parte sem ser do ovário. Aí, ó, no caso, um pseudofruto composto ou agregado de uma flor com vários ovários. Aqui está o exemplo que eu falei para o Enzo, ó. Isso daqui é a flor do morango, não sei se vocês já viram. Aqui está a parte masculina, tá ao redor. Tudo isso daqui, gente, é estigma estilete de inúmeros ovários que estão todos colocados em um mesmo lugar. O que acontece? Quando tem a fecundação, fecunda o óvulo de cada um desses ovários. Então, tá aqui, ó. Estigma estilete, a semente aqui dentro do ovário. Só que, no caso do morango, o receptáculo floral, que é a parte de baixo, começa a crescer e engloba todos os ovários, todas as partes femininas. Então, quando você corta o morango aqui, você consegue visualizar. Tá vendo esses tracinhos brancos? Cada um desses tracinhos brancos era um pistilo, era um aparelho reprodutor feminino, um local ocupado por ele. E aí, você tem aqui, ó, o fruto verdadeiro são os pontinhos do morango, que é um fruto verdadeiro seco, que a gente chama de aquênio. Isso é muito doido. Alguém já tinha percebido essas coisinhas branquinhas aqui no morango? Cri, cri. Já. Participação, gente. Quero participação, hein? Agora, um outro tipo de pseudofruto é o chamado múltiplos ou infrutescência.
Lembra que a gente falou da inflorescência, que era um cabo com várias flores, né? Várias flores. Era um pedicelo com vários pedúnculos e cada um com várias flores. Pensa assim, no caso do abacaxi e a amora, é um tipo de infrutescência, é pseudofruto. Você tinha lá um ramo com várias flores. Todas essas flores foram polinizadas e o óvulo foi fecundado. Aí, todas elas, o ovário começou a se desenvolver, tá? Só que ele se desenvolve aqui, o outro se desenvolve aqui, eles acabam se fundindo, grudando um no outro, formando como se fosse um fruto só. Então, cada um dessas bolinhas que a gente tem aqui no abacaxi são chamados frutículos. Cada um veio de um aparelho reprodutor, de uma flor diferente. E aí, só que acabou que eles se fundiram depois. Igual a amora. Cada bolinha da amora era como se fosse um fruto diferente. Mas se você juntou todos eles depois, agora você tem uma infrutescência. E outro que a gente fala é o fruto partenocárpico, que são aqueles frutos que se desenvolvem sem a fecundação dos óvulos. E isso daí pode ser por questões naturais ou pode ser induzidos por hormônios. Não tem semente. A banana é um tipo de fruto partenocárpico. Ah, mas o que são esses pontinhos pretos dentro da banana? São óvulos atrofiados que eles não foram fecundados. A banana original, eu não sei se eu botei foto dela aqui, não. A banana original, ela era cheia de caroço, cheia de semente. E aí, por seleção artificial, a galera foi descobrindo linhagens que tinham sementes pouco menores e foram plantando isso. Por seleção artificial mesmo, a gente chegou nessa linhagem de banana, que a reprodução dela é propagação vegetativa. O rizoma que fica debaixo da terra, ele tem as gemas que vão produzir novas bananeiras. Mas o fruto não tem semente. Você não tem plantação de banana aqui, por exemplo, plantando semente. Então, esses pontinhos pretos aqui são óvulos que atrofiaram. Então, esse tipo de fruto é chamado partenocárpico, quando desenvolvem seus frutos por meio de ovários, cujos óvulos atrofiaram-se e não foram fecundados. Bem legal isso também. Uva Thompson é um tipo de fruto partenocárpico. Toda uva que não tiver caroço vai ser partenocárpico. Só que no caso dela, eu acho que é induzido por hormônios, não lembro. E tem esse muito doido, o amendoim é um fruto geocárpico, olha que doido. É um tipo de fruto presente em plantas em que há amadurecimento dos frutos debaixo da terra. Tipo, forma lá a flor, tem a fecundação, depois aquela flor, ela se enfia debaixo da terra. E o fruto é formado lá de baixo. Muito doido, cara. Isso eu não conhecia, não. Quando eu peguei para ler, eu fiquei chocadíssima. Então, olha aqui, a casquinha do amendoim, né, do lado de fora é o pericarpo seco, então é um fruto seco, e o amendoim são as sementes que a gente come. E aí, só para finalizar, que a gente já chegou no nosso tempo, os frutos e as sementes têm vários tipos de dispersão, a gente já tinha falado disso, lembra? A nemocoria é dispersão das sementes pelo vento, hidrocoria, dispersão das sementes pela água. A autocoria é muito maneiro, eu não sei se vocês já viram plantas que o fruto, se você joga em alguém, aquele fruto explode. Vocês já viram isso? Não. Já viram, gente? Não? Não. Tem uma planta chamada beijinho, que ela forma esse fruto desse jeito, assim, ó, enroladinho, fechadinho. E aí, se você joga, ou por pressão, quando chega o momento certo, tem uma pressão tão grande dentro do fruto que ele explode. E aí as sementes são jogadas para fora. Maneiraço. Tipo, a própria planta consegue dispersar suas sementes desse jeito. Isoocoria, com certeza alguém já pegou um carrapicho, ou então andando na grama, fica aqueles pedacinhos verdes grudados na calça, porque esse é um tipo de fruto que tem essas projeções para grudar nos pelos de animais. Então é muito maneiro, porque o animal passa, aquele fruto gruda no pelo, então quando o animal vai levar o fruto junto com ele. Mas esse daqui até dói, né? O carrapicho. Nossa, tem como se fossem espinhos, né? Então, gente, na próxima aula a gente vai continuar fazendo esses exercícios aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira... Cadê, gente? Stop share. Queira tirar em relação à lista de exercício, pode falar comigo. E em relação ao trabalho, vocês podem me mandar até amanhã, tá? Eu vou dar o recebido lá por
e-mail para vocês. E aí a aula vai estar disponível aqui no YouTube. Então, ok? Ô, professora, Oi. lista de exercícios que você diz é esses do livro, né?